isso aí, galera. Chegamos aqui na última parte dos exercícios de introdução ao magnetismo. E agora nós vamos resolver aqui a questão de número 11. O mágico utiliza 3 caixas idênticas, figura abaixo, para realizar um truque em que adivinha em qual das caixas está uma bola de ferro comum. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e depois de toda a encenação adivinha a caixa certa. O truque é simples. Ele tem escondido na sua luva um ímã que atrai a bola de metal ao se aproximar dela. Com a sensação da força de atração em sua mão, ele adivinha a caixa em que a bola está. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. A força entre o ímã e a bola de metal sentida pelo mágico é de origem... Bom, aqui nós temos 4 alternativas. A força de origem elétrica ou magnética. E é claro que aqui, devido a esse contexto, essa situação, a força é de origem magnética. Porque aqui também não está havendo nenhum tipo de eletrização para que haja a deficiência ou excesso de elétrons em algum corpo. Então, a gente pode eliminar essas 2 alternativas. Beleza. E a sua intensidade depende, dentre outras coisas, da força normal ou distância entre eles. Então, tendo as 2 opções B e D. Bom, a força normal é uma força de contato, que é uma força de natureza diferente da força magnética. A força magnética é uma força de campo. São forças de naturezas diferentes. A força magnética ela depende da distância entre eles, entre o ímã e a bola de ferro, e não da força normal. Por último, só nos resta marcar a letra B. Se invertermos os polos do ímã, que está na mão do mágico, a força entre o ímã e a bola de metal não se altera. A força é a mesma, tá ok? A força é a mesma. Tranquilo? O ímã vai induzir a magnetização na bola de ferro, ok? Então, resolvida a questão de número 11. Vamos para a próxima questão. 3 ímãs idênticos em forma de barra estão dispostos com uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P. Então, vamos grifar aqui equidistante, que quer dizer mesma distância de um ponto P, como mostra a figura. Então, eu tenho aqui 3 ímãs e todos estão à mesma distância desse ponto P aqui. Então, eu tenho ímã 1, ímã 2, ímã 3, todos à mesma distância do ponto P. Beleza. O campo de indução magnética resultante da ação dos 3 ímãs no ponto P é representado pelo vetor. Bom, o que ele quer saber aqui, galera? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber qual seria a direção e o sentido desse vetor resultante. Tá certo? Porque sobre esse ponto P aqui, vão estar atuando 3 campos desses 3 ímãs aqui. Esse ímã vai gerar um campo magnético próximo de P. Esse ímã vai gerar um campo magnético. E esse ímã vai produzir um campo magnético. E ele quer saber qual será o campo magnético resultante nesse ponto P. Então, a gente vai analisar primeiro ponto a ponto aqui. Tá ok? Então, vejam, esse ímã aqui produz um campo magnético do ponto P da seguinte forma. Vocês têm que lembrar que as linhas de força sempre saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Então, a gente pode já
As linhas de campo estão entrando neste polo aqui, no polo sul. Elas estão entrando no polo sul. Bom, esse lado aqui também sai do norte e entra no sul. Então, as linhas de campo estão entrando no sul. Ok? Estão entrando. E este ímã aqui, ele já está, ele está com seus polos invertidos. Sempre saindo do norte e entrando no sul. Nesse caso aqui, as linhas de campo estão saindo do norte para entrar aqui no sul. Então, a linha de campo está aqui saindo. Bom, muito bem. Nós temos agora 3 vetores aqui. O vetor gerado por esse vetor campo magnético gerado por esse ímã, que eu posso chamar esse ímã aqui, eu posso chamar de ímã 1. Eu posso chamar esse aqui de ímã 2 e esse aqui eu posso chamar de ímã 3. Então, esse vetor campo magnético eu posso chamar de B1. Esse aqui eu posso chamar de B2. E esse aqui eu posso chamar de B3. Então, se eu for deslocar esses vetores, como eles são vetores, eu posso deslocar eles aqui para o ponto P, que não há alteração. Claro, desde que eu não altere a direção nem o sentido. Eu posso somente deslocar ele. Então, eu posso simbolizar esse ponto P bem aqui. E agora eu vou colocar os vetores em cima desse ponto. Então, tenho um vetor para cima. Eu tenho um vetor para a direita. E tenho um vetor aqui na diagonal para a esquerda e para baixo. Bom, como todos os ímãs estão equidistantes do ponto P, então todos eles têm o mesmo valor, a mesma intensidade. Então, a intensidade, eles têm a mesma intensidade. Então, a intensidade do campo B1 será igual à intensidade do campo B2 e será igual à intensidade do campo B3. Então, eu tenho aqui B1, B2 e B3. Mas como todos eles são iguais, então eu vou chamar todos eles de uma única letra, B. Aí eu posso apagar isso aqui e chamar todos eles apenas de B. Chamar eles apenas de B. Então esse aqui é B, B e B. Beleza. Vejam, esses dois vetores aqui, esses dois vetores aqui, esse vetor e esse vetor, eles são perpendiculares entre si. A resultante desse vetor estará bem aqui no meio, fazendo um ângulo de 45 graus, como mostra a figura. A resultante dele estará bem aqui no meio, como mostra a figura. Então, esse aqui é o vetor resultante desses dois vetores, ok? Aí, nós conseguimos colocar esses dois vetores numa única direção. Então, para saber qual é a direção e sentido resultante desses dois vetores aqui, basta fazer a subtração de um pelo outro, ou então basta achar a intensidade de um para saber qual vai ser o maior deles, como num cabo de guerra. Então, como é que eu calculo aqui esse campo resultante aqui desses dois
desses dois vetores, esse campo resultante desses dois vetores. Como é que eu calculo? Como eles são perpendiculares entre si, então o campo resultante ao quadrado será o campo 1 ao quadrado mais o campo de 3 ao quadrado. Ou seja, eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Ok? Beleza. Então, eu tenho aqui que o campo resultante será igual a raiz quadrada de b ao quadrado mais b ao quadrado. Ora, o campo resultante será raiz quadrada de b ao quadrado mais b ao quadrado dá 2b ao quadrado. Beleza. Esse b ao quadrado ele vai sair aqui da raiz, ficando b raiz de 2. B raiz de 2. Pronto. Agora eu sei que o valor desse b resultante bem aqui vale b raiz de 2. B raiz de 2. Agora, para achar a resultante entre esses dois, vejam, como eu achei a resultante desses dois vetores, então eu posso apagar estes dois vetores aqui. Eu já tenho a minha resultante ali deles dois. Esta é a resultante. Bom, agora para encontrar a resultante agora entre esses dois vetores que nos sobraram, basta eu subtrair um do outro. Por quê? Porque eles estão numa mesma direção. Se eles estão numa mesma direção, então o campo resultante entre eles será um menos o outro. Então eu vou colocar aqui. Então vamos ver aqui. O campo resultante será b raiz de 2 menos b. B raiz de 2 menos b. Então, o campo resultante aqui, esse b resultante, ele vai ser b raiz de 2 menos b. Bom, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Ou seja, se eu pegar esse 1,4 e multiplicar por b, vai dar um valor maior do que b. Se eu multiplicar esse b por 1, vai dar igual a esse valor. E esses dois campos vão se anular. Mas raiz de 2 é maior do que 1. Então, quando eu multiplicar por b, o valor final vai dar maior do que 1. Isso quer dizer, então, que o campo resultante ele vai vencer entre esse aqui e esse, vai vencer esse aqui, porque esse aqui tem um valor maior. Então, o campo resultante estará nessa direção e nesse sentido. Ok? Você pode fazer uma prova aqui bem simples. Vamos supor que esse campo aqui seja de 10, seja igual a 10 teslas, tá ok? Então eu vou ter que o campo resultante será 10. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 menos 10. Então eu vou ter aqui 10 vezes 1,4 vai dar 14. 14 menos 10. Ou seja, esse valor aqui é 14. Esse vetor tem intensidade de 14 e esse vetor tem intensidade de 10. Então, se esse tem intensidade maior que esse, então esse aqui é como se ele ganhasse num cabo de guerra. Então, a resultante estará nesse sentido e nessa direção. E o valor seria de 14, o valor seria de 4 teslas, ok? Claro, isso aqui é só numa
só numa hipótese, só num teste, só para a gente verificar matematicamente isso aqui, beleza? Então a alternativa correta aqui, sem mais delongas, seria a alternativa D de dado. Alternativa D. Beleza, galera? Então vamos aqui para a próxima questão. O magnetismo é conhecido pela humanidade há milhares de anos. Analisando as propriedades magnéticas da matéria, assinale o que for correto. Substâncias diamagnéticas, quando imersas, olha, substâncias diamagnéticas. Quando imersas em um campo magnético B0, ou seja, um campo magnético de origem, produzem um campo magnético B1 em sentido oposto a B0. Beleza, realmente, as substâncias magnéticas elas sempre vão se magnetizar no sentido oposto a um campo magnético de origem de outro material, sendo então fracamente repelidas. Essa realmente é quando aproximada de um ímã. Essas aqui realmente são as características de uma substância diamagnética. Ela se magnetiza no sentido oposto e são fracamente repelidas. Então, grave essas características aí de substâncias diamagnéticas. Elas se magnetizam, produzem um campo no sentido oposto ao do original e elas são fracamente repelidas. Essa daqui está correta. Eita. Essa daqui está correta. Beleza, vamos lá. Continuando aqui. Substâncias paramagnéticas, quando imersas em um campo magnético B0, produzem um campo magnético B1. Beleza. De igual sentido a B0. De igual sentido. Realmente, elas produzem... É produzido um campo magnético nas substâncias magnéticas de igual sentido, só que fracamente. Fracamente e também, além dele ser fraco, ele também não é uniforme. Então, esta afirmativa também está correta. Esta afirmativa está correta. Continuando. Quando um corpo composto por uma substância ferromagnética é colocado próximo a um dos polos de um ímã, ele será atraído pelo ímã. Correto. Essa é a característica das substâncias ferromagnéticas como o ferro. Quando ele é colocado próximo de um ímã, ele é logo atraído. Tá ok? Então, ocorre a atração. Essa daqui está correta. Essa aqui está correta. Ok? Então, até agora, 1, 2 e 4 estão corretas. Beleza? Vamos aqui, vamos agora ver a afirmativa 8. As linhas de campo magnético, tal como as de campo elétrico, são linhas abertas. Opa! Errado. Elas são linhas fechadas. Essa daqui está errada. Um ímã é um corpo que deve sua magnetização ao excesso ou falta de elétrons. Excesso ou falta de elétrons. Galera, não é a magnetização que se deve ao excesso ou falta de elétrons, e sim a eletrização. Então, um corpo ele é eletrizado quando ele tem excesso ou falta de elétrons. Essa aqui está errada. Bom, então agora ele diz para a gente dar a soma, né? Ele diz para a gente fazer a soma. Que tio, eu não sei somar agora aí, pelo amor de Deus, né? Rapaz, bora. Então vamos fazer a soma aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 10. Rapaz, que 10 é 7, cara. 7. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. A soma aqui dá 7. Beleza, galera?
Então, vamos para a próxima questão. A última questão desse vídeo, vamos lá. A Terra pode ser considerada um imenso ímã, mas os seus polos magnéticos não coincidem com a direção do seu eixo de rotação. Com base no exposto e em conhecimentos correlatos, assinale o que for correto. Beleza, vamos lá verificar aqui as afirmações. O polo sul magnético da Terra, é próximo ao polo sul geográfico e não exatamente igual. Bom, essa questão já está errada, essa afirmação já está errada porque o polo sul magnético da Terra ele aponta para o polo norte geográfico e não para o polo sul. Então, essa daqui está errada. Beleza? Vamos lá. A diferença entre polo norte geográfico e polo sul magnético é denominada de declinação magnética e varia com a latitude local. Beleza, é isso aí, galera. Então a gente tem aqui, tá certo, a Terra. Esse aqui é o eixo de inclinação da Terra. Tá ok? Muito exagerado, né? Esse aqui é o eixo de inclinação da Terra. Aqui é o polo norte geográfico, polo sul geográfico. E bem aqui fica o nosso eixo magnético, onde aqui eu tenho polo, sul magnético e aqui eu tenho polo norte magnético, ok? Polo sul magnético, polo norte magnético. Então vocês podem ver que o polo sul magnético fica próximo do polo norte geográfico, beleza? Ok. Então essa está errada. 2. A diferença entre o polo norte... Ah, tá. Isso aqui a gente já falou, né? 2. Ah, tá. Eu queria falar aqui que isso aqui, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, vou chamar de θ. Esse ângulo é a minha declinação magnética. Ok? Então a 2 está correta. 2 correta. A 2 está correta. 4. A mineração intensa do planeta Terra é um sério problema ambiental, visto que causa constantes mudanças no magnetismo terrestre, que, desse modo, não permanece estacionário. Galera, primeiro vamos entender o que é estacionário. Estacionário é algo que não muda com o tempo, tá certo? Ele está dizendo que o campo magnético da Terra não permanece estacionário. Isso quer dizer que ele muda com o tempo. Beleza. No entanto, a intensa atividade de mineração na Terra não é um fator que deva ser levado em consideração nesse caso. O campo magnético da Terra ele pode sofrer algumas mudanças. O campo magnético da Terra ele pode sofrer algumas mudanças, mas devido a tempestades solares, aí tudo bem, tá certo? Por quê? Porque o campo magnético da Terra ele é gerado principalmente pelo movimento ali de metais no estado líquido no núcleo da Terra. Isso gera correntes elétricas e essas correntes elétricas produzem o campo magnético da Terra. Mas essa não é a única fonte de campo magnético da Terra. Isso é verdade. Existem outras fontes, por exemplo, atividades elétricas na ionosfera, os próprios metais, os próprios materiais, as rochas magnéticas também contribuem. Só que a contribuição do movimento do núcleo da Terra, a contribuição do núcleo da Terra
para a formação do campo magnético terrestre é muito, muito, muito maior se comparado às rochas, se comparado à atividade na ionosfera. Portanto, a mineração ela não pode se ela afeta, ela nem sequer pode ser considerada, tá certo? Nessa conta, nessa contabilidade. Então, o que pode vir a modificar, alterar por algum tempo, seriam as atividades solares, né? As tempestades solares, que podem inclusive modificar esse eixo magnético da Terra. Esse eixo magnético ele pode se movimentar também devido a essas atividades, ok? Então essa 4 ela não está correta, porque essa atividade ela não tem contribuição significativa nas mudanças do campo magnético terrestre, ok? Então a 4 está errada. Bom, galera, essa daqui é uma questão de física que certamente eu erraria. Por quê? Porque essas duas últimas afirmações aqui, a 8 e a 16, elas também requerem conhecimentos de geografia, requerem conhecimentos de biologia, e realmente isso é com vocês. Então, essa oitava, por exemplo, esse número 8 diz: próximo ao polo sul magnético da Terra, há um bioma onde os vegetais, constituídos basicamente por líquens e musgos, sofrem falta de água. Apesar de estarem em solo encharcado, o fenômeno conhecido como seca fisiológica. Galera, isso aí é com vocês, tá bom? Essa daí é com vocês. Afirmar se isso aqui é falso ou não, tá ok? Então, vocês já estão estudando isso aí, tem excelentes professores de geografia e biologia, podem responder essa afirmativa. Assim como a 16 também, a floresta temperada é o bioma mais próximo do norte magnético da Terra e possui muitas árvores decíduas ou caducifólias. Eita! Galera, essas duas aí fica com vocês. Até agora aqui a soma tá dando 2, tá ok? Até agora a soma tá dando 2. Então vai ficar 2 mais alguma coisa aí. Se as duas estiverem erradas, é 2 mais 0. Se alguma dessas estiver correta, aí você soma e dá aqui o resultado dessa soma. Beleza, galera? É isso aí, um abraço e tudo de bom.